La catequesis de hoy es, es una continuación y un aprofundar de la catequesis de la semana pasada, porque hay una gran unidad en el siglo de Isaac. Nosotros vimos en la semana pasada cómo Jacob recibió la bendición de su padre, la bendición de la promesa que venía de Abraham, porque su madre la ayudó con su inspiración de Dios. Y hoy vamos a contemplar más aprofundadamente la figura de Rebeca, porque la semana pasada vimos la interpretación de la historia de Jacob y Esaú segundo os padres y doctores de la iglesia. Y hoy quiero me concentrar más en otro grande santo que hace un comentario muy lindo de Rebeca. Ele se concentra más en Rebeca. Y entonces, segundo este santo, son Luís Maria Grignon de Montfort. Entonces vamos a aprofundar con los ojos de este santo, esta matriarca del pueblo de Israel. Y vamos a empezar nuestra meditación con el capítulo 24, los versículos 15 a 19. Aún no había terminado de hablar cuando Rebeca, la hija de Batuel, el cual era a su vez hijo de Milca, esposa de Nahor, el hermano de Abraham, apareció con un cántaro sobre el hombro. Era una joven virgen de aspecto muy hermoso, que nunca había tenido relaciones con ningún hombre. Ella bajó a la fuente, llenó su cántaro. Cuando se disponía a regresar, el servidor corrió a su encuentro y le dijo: por favor, dame un trago de esa agua que llevas en tu cántaro. Bebe, señor, respondió ella, y bajando el cántaro de su hombro, se apresó a dar de beber. Después que lo dejó beber hasta saciarse, añadió: también sacaré agua hasta que tus camellos se sacien de beber. Por tanto, nosotros en esta parte del capítulo 24 vemos que es la experiencia de Eliezer, que hizo el juramento a Abraham, y él, cuando llegó a la Mesopotamia, él hizo una oración al Señor que aquella joven que tú escogiste para esposa de mi amo, que ella me dé de beber a mí y os camellos. Entonces, vemos que mal Eliezer pediu una señal al Señor, inmediatamente Rebeca fue la primera que apareció. Y ella hizo exactamente o que Eliezer tenía pedido al Señor. Y este pedido no debemos interpretar como algo que ponga a Dios a prueba, o entonces como una desconfianza. ¿Será que Dios está atento a todos los acontecimientos? ¿Será que Dios escucha mi oración? No. La cosa es este señal que Eliezer pidió al Señor. Sería más que la joven
demonstrara a él la riqueza de su corazón, de sus virtudes humanas. Entonces, vemos que Rebeca, muy espontánea, sem hacer grandes especulaciones, sem hacer ninguna pregunta, solamente aquele extranjero pediu de beber, ella não solamente foi pronta a dar-lhe, como também a servir os camellos. Portanto, mostra espírito de serviço, caridade para com todos e generosidade mesmo hacia los extranjeros. Portanto, vemos que ella primeiro mostrou seu coração, mesmo que ela era uma jovem hermosa, pura, e ela era muito querida de sua família, e é curioso que aqui em versículo 15, que o escritor sagrado tem a grande preocupação de mostrar os antepassados de Rebeca. Portanto, ella era nieta del hermano de Abraham, Nahor. E entonces vemos que ella verdadeiramente era nieta de Nahor e Milcá, que eram padres de Batuel, que era o padre de Rebeca. E podemos perguntar por quê? Por qual é a preocupação de termos esta árvore genealógica? Podemos dizer que ela verdadeiramente estava dentro daquela família que servia a Deus verdadeiro e vivo. E Rebeca também era muito querida de seu irmão, porque, em verdade, é possível que seu padre, Batuel, já tinha morrido, e é seu irmão que cuida de ela. E quando ela chegou e contou por que ela chegou prontamente, ela contou que se passou no poço. Então, ele mandou chamar Eliezer. E então, por la maneira como ele tratou Rebeca, com todo o respeito, e então Labão recebeu Eliezer em sua casa com todo o carinho, com toda a hospitalidade, e logo Eliezer lhe contou por que venia aqui. Portanto, ele era servo del hijo de Abraão. Portanto, Rebeca e Isaac eram primos de segunda. E então, Labão, se quedando maravilhado com o que escutou, pediu ao servo para se quedar 10 dias em sua casa, pero disse, não, me amo, me espera ansioso. Então, Labão mandou chamar sua irmã e perguntou se ela queria ir com ele para se casar com seu primo, hijo de Abraão, hermano de seu abuelo. E ela disse que sim. Imediatamente, Rebeca, acompanhada por sua nodriza, seguiu o servidor e, verdadeiramente, em la despedida, Labão deu a Rebeca uma bendição. Llamó hermana nuestra que nazcan
de ti milhares y decenas de millares, que tus descendientes conquisten las ciudades de tus inimigos. Miren, nosotros podemos ver en las palabras de Labán, implícitamente está incluida en la bendición que Dios dio a Abraham. Multiplicaré tu descendencia como as estrellas del cielo y como el polvo de la tierra. Entonces, vemos, Rebeca es escogida por Dios para ser la segunda matriarca del pueblo israelita. Y verdaderamente, cuando llegó a casa y contó a Isaac tudo o que foi hecho, ele verdadeiramente introduziu Rebeca em sua carpa e se uniu a ela e la amou. E Rebeca, en el corazón de Isaac, tomó el lugar de su mamá Sara. Portanto, vemos que Deus estava com Rebeca. E foi graças a Deus que Rebeca teve a graça de se quedar embarazada. La misma maneira como Sara também foi madre graças à generosidade de Deus. Pero Sara concebeu um hijo. Rebeca, vemos que ya la gracia de Dios es más grande porque ella, en su juventud, ella concibió dos gemelos. Y vemos cómo Dios es una bendición para estas dos mujeres. Y vemos que la acción de Rebeca con su hijo Jacob nos ayuda a comprender mejor la acción de Nuestra Señora en el tiempo de la iglesia. Y vemos que Isabel, esposa de Zacarías, madre de Juan Bautista, en ella, en Isabel, tenemos una imagen de Sara, porque ella también era de edad avanzada y ellas, por gracia de Dios, conceberon. María es joven, virgen de Nazaret. Dios la hace madre por obra del Espíritu Santo. Y, sin embargo, la Virgen tiene un cuidado muy, muy particular para aquellos servidores que están representados en Jacob. En la semana pasada vimos que en Esaú, por su temperamento, por sus obras, segundo los padres de la iglesia, es una imagen de los hijos del mundo. Jacob, por su temperamento y su acción, es una imagen de los hijos de la luz, del reino de Dios. Y podemos decir que si nosotros contemplamos más profundamente la acción de Rebeca, podemos comprender que cómo hace María con nosotros. Si ella, Rebeca, una madre sencilla, llena de limitaciones humanas, hizo todo por el hijo que amaba y se entregaba totalmente a su cuidado, ¿qué no hará Nuestra Señora por nosotros? Si nos abandonamos a sus cuidados, como Jacob se entregó en las manos de su madre Rebeca. En primer lugar, es muy importante comprender cómo
é que a Virgem nos ama, como a Virgem ama aqueles que se entregam a ella por uma verdadeira consagração. Nos livros dos provérbios, eu amo a los que me amam. Provérbios 8:17. Y la Virgen los ama, ¿por qué? Primero, porque ella es una verdadera madre. Y una verdadera madre nunca deja sus hijos, fruto de su vientre. Nunca. Otro punto de razón, la Virgen ama porque es amada por sus hijos. Amor con amor se paga. También la Virgen nos ama porque somos amados por Dios. Dios nos escogió para seguir un camino de santificación a través de Nuestra Señora. Por ejemplo, San Pablo, interpretando la historia de Jacob y Esaú, escribió en Romanos 9, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Portanto, Deus ama aqueles que escolheram Nossa Senhora como caminho para chegar à santidade que Deus deseja para nós outros. E, portanto, a Virgem ama aqueles que se consagram inteiramente a ela. E o que é a consagração? É muito importante compreender. A palavra consagração é a união de duas palavras. Con sagración. Sagración viene de la palabra sagrado. Consagración es ser uno con el sagrado. Por eso, cuando nos entregamos a la Virgen, nos convertimos no solamente en su herencia, como está escrito em um livro eclesiástico, toma a Israel como tua heredade, pero para a Virgem nós somos sua propriedade. E vocês querem mirar o amor de la Virgen? Imaginem, as madres del mundo inteiro, todas as madres, o amor que todas as madres têm por sus hijos. Junten este amor de todas las madres en el corazón de única mujer que ama un hijo único. Nosotros no tenemos capacidad de imaginar el amor de todas las madres del mundo en un solo corazón. Pero si pudiéramos tener una idea de este amor, ustedes pueden estar seguras que María nos ama mucho más. Mucho más. Y, por tanto, la Virgen ama a los hijos que quieren vivir unidos a ella, para ser uno con ella. No solamente por sentimientos, no. Sentimientos es una cosa que hace parte de nuestra manera de amar, de nuestro corazón humano, de carne. Los ángeles no tienen sentimientos para amar, pero los hombres sí. Pero amar a Virgen no es solamente con sentimientos, pero amamos en verdad haciendo lo que ella desea
para nosotros. El hijo, Jacob, cuando su madre dijo, porta del rebaño 2 cabritos cebados, ele poderia contestar, mi madre, para preparar um prato para mi padre, solamente um cabrito cebado llega. Não, ele não disse, não contestou. A madre pediu dois, pronto. E quando Rebeca verdadeiramente explicou, Jacob tuvo medo, se mi padre pensa que estou burlando de ele vai me amaldiçoar. E Rebeca, não, que a maldição de tu padre venga sobre mim e não sobre ti, meu hijo. Portanto, ele escuchou e se abandonou. A madre sabe o que hace. Entonces, vemos que la Virgen, como Rebeca, es capaz y mucho de hacer todo para que nosotros vamos a tener la bendición del Padre eterno. Portanto, como Rebeca, miren, ella estava muito atenta ao que se passava em seu acampamento, porque ela estava atenta a tudo, ela escutou seu esposo a dizer a Esaú, vá a caçar, depois regressa, prepara-me um prato para que eu coma e te dê a bendição. Ela escutou em um momento certo e ela logo se colocou em ação. A Virgem também sempre vai encontrar para nós uma ocasião favorável para nos fazer bem, para nos elevar-nos, enriquecer-nos. Portanto, com a luz de Deus, em Deus, a Virgem sabe muito bem o que necessitamos. E ela, em sua providência de madre, ela vai predispor todas as coisas em nosso benefício. O que quer dizer? Ela vai afastar de nós outros tudo o que é mal para estar em nossa disposição o bem. E por la fidelidade da criatura a las inspirações de la madre, vamos que este hijo de María, sempre seguindo as inspirações da madre, vamos levar a bom término todos os projetos que hacemos segundo a voluntade de Deus. E Rebeca dijo a Jacob, sigue mi consejo. Rebeca pediu a Jacob 2 cabritos. La Virgen nos pede também 2 coisas. Consagra-me, entrega-me tu cuerpo e tu alma para que possa preparar-te segundo o gusto de Deus Padre. Portanto, miren, la Virgen dijo, é a última palavra que temos dela en el Evangelio, hacer tudo o que Ele os disser. Também, ela vai sempre nos dando este consejo para que nós outros tenhamos a possibilidade de encarnar em nossa vida prática as palavras e os hechos de Jesucristo. Portanto, se Maria, nossa Madre Reina, transmite
estas inspiraciones a través de los ángeles, a través de nuestro ángel de la guarda. Portanto, ella siempre se sirve de los ángeles, siempre, porque ellos están a su servicio. Ellos imploran con todo el fervor de su ser. La Virgen los dé el regalo de una orden suya. Por tanto, miren, por tanto, si la Virgen se sirve de los ángeles, por tanto, ella utiliza aquellos siervos de Dios que Dios colocou ao serviço daqueles que vão heredar a salvação, segundo a carta aos Hebreus 1:14. Portanto, a Virgem vai sempre pedir, não vai nunca obrigar, sempre pedir para seguirmos seus conselhos, suas inspirações, sua ajuda que vem a nós outros por intermédio de los ángeles la guarda. Entonces podemos decir, y si yo ofrezco a la Virgen mi cuerpo y mi alma, ¿qué ella va a hacer con mi cuerpo y mi alma? Primero, ¿qué hizo Rebeca? Sacó la piel de los cabritos. Ella va a sacar de nosotros el hombre viejo, el viejo Adán. Después, ella va a ayudarnos a cerrar la puerta en el enemigo. Porque nosotros, por nuestra debilidad, por nuestra falta de lucha contra el pecado, nosotros tenemos malas inclinaciones y vemos que tenemos pecados de todos los días. ¿Verdad? Son pecados habituales que es necesario cerrar la puerta con energía, con fuerza, con valentía. Porque hoy, por ejemplo, en la lectura de la misa, la carta de los Hebreos, el autor nos ha dicho, ustedes no lucharon contra el pecado hasta la sangre. Por tanto, la lucha contra el pecado jamás debemos tener complacencia de él. No. Enquanto não cerrarmos a porta completamente, o inimigo sempre, sempre, sempre vai hacer cair-nos da mesma maneira. Se ustedes contemplam os pecados de todos os dias, sempre vamos ver o inimigo sempre me ataca do mesmo modo e sempre estou fazendo o mesmo, porque não cerramos a porta. Outra coisa, a Virgem vai lavar-nos de todas as manchas, mesmo as imperfeições. Para quê? Para que quando ela vai nos oferecer ao Padre, o Padre encontre su gusto em nós outros. Há uma palavra muito linda no livro do Apocalipse, em uma das cartas a las 7 iglesias, que o Senhor dijo, eu estou à porta e llamo. Se alguma pessoa abrir a porta, entraré em sua casa para comer com ele e ele comigo. Portanto, há aqui uma dupla comunhão. Comer com ele e ele comigo.
Isto é una figura de la comunhão eucarística. Quando nós outros recebemos Jesus, Jesus nos recebe a nós outros. Então, nós outros podemos perguntar-nos: qual sabor tem para mim Jesucristo? Pero também podemos perguntar-nos, em la boca de Jesucristo, qual é o sabor que eu tenho? Por isso, a Virgem quer nos preparar de tal maneira que sejamos a gusto del Padre eterno. Portanto, vemos que a Virgem vai a ser como solamente uma madre sabe ser. Vai a ser uma purificação que não nos causa medo. Pelo contrário, temos confiança que em las manos da Virgem, ela vai nos preparar, vai nos purificar, vai nos inspirar para que todas as capas, é como uma cebola. Sacamos o primeiro capa, tem o segundo, terceiro, quarto, quinto. E quando estamos sacando a pele de uma cebola, vamos llorando. Pero sabemos que cebola é muito boa para a comida. Pero lloramos. Pero lloramos com o prazer de preparar uma coisa boníssima para aqueles que amamos. E, portanto, a Virgem nos prepara para aquele que mais nos ama, que é o Padre eterno. Portanto, como é que a Virgem nos prepara, nos apresenta ao Padre? Mirem a parábola do Hijo Pródigo. Ela vai nos dar uma roupa limpa, com um aroma mais precioso que as roupas de Esaú, que encantou Isaac. O olor de mi hijo é como um campo bendecido por Deus. Portanto, ela vai nos dar o olor em nossa roupa, que são os méritos infinitos da vida, paixão e glorificação de Jesucristo. E todos estes méritos, a Virgem é a tesoreira, e ela os regala a quem ela quer, quando e como e onde ela quer. Depois, ela nos envolve o cuello e as manos com as pieles de las cabras muertas. Quer dizer, ela nos adorna com os merecimentos e os valores de nossas próprias buenas obras. Portanto, se a Virgem nos purifica, nada imperfeito ou impuro se queda em nós outros, porque és destruído por la gracia de Deus. E na semana passada, eu digo a vocês que a Virgem não solamente nos regala o perdão de Deus por Jesucristo, como também nos dá a gracia de la perfecta contrição e cambio de vida. Portanto, mirem, a gracia de Deus vai nos involucrar de uma maneira como involucrou o cuello e as manos de Jacob. E por que a Virgem quer pegar nossas boas obras? Porque elas tienen mérito a los ojos de Deus.
Y cuando nos consagramos a la Virgen de cuerpo y alma, consagramos también nuestras buenas obras pasadas, presentes y futuras. Porque ustedes saben muy bien que cuando hacemos una cosa, el enemigo quer robar el merecimiento. ¿Y cómo? Por la vanidad, por el orgullo. Como soy tan bien, como soy buenísimo, yo lo sé hacer tan bien las cosas. Ya recibiste tu recompensa. El enemigo ya robó tu tesoro. Entonces, cuando entregamos a Nuestra Señora nuestras buenas obras pasadas, presentes y futuras, ela guarda en su corazón. E é por isso que muitas vezes nós outros olvidamos del bem que hacemos. Muitas vezes está presente em nosso pensamento o mal. Isso assim, assim, assim. E muitas vezes olvidamos del bem que hacemos. ¿Por quê? Porque a Virgem guardou em seu coração. O inimigo não pode mais tocar. E é estes méritos de nossas obras que vão revestir-nos juntamente com os merecimentos de Jesus Cristo. E, portanto, vemos, a Virgem nos prepara com uma roupa nova, adornada com os merecimentos de Jesus Cristo e com os merecimentos de nossas buenas obras. E, queridos hermanos, a Virgem também tinha que colocar seu toque materno. Ela também coloca sobre nós outros o perfume de seus merecimentos e os merecimentos do Sacratíssimo Coração de Jesus. Portanto, revestidos deste modo, nós outros não podemos temer nem a morte, nem o juízo, nem nosso destino eterno. E eu vou acrescentar também que a Virgem, se nós outros neste mundo vivimos com nosso anjo da guarda, ela também vai nos revestir com o amor que o anjo da guarda tem por nós outros, que hace parte de sua missão. E, portanto, quando o Padre mira-nos assim revestidos, ele não pode dar outra coisa senão a bendição, mesmo que não sejamos o hijo primogênito. Mesmo que nós outros não tenhamos o direito à bendição, ele vai nos dar do mesmo modo. Porque a Virgem nos preparou para sermos dignos. E qual é a bendição que o Padre nos vai dar? Dijo Jacob, el rocío del cielo. Para Jacob significava las lluvias. E para nós outros, é a graça divina que é semilla de glória. A fecundidade de la tierra. Portanto, para Jacob era que a terra que tu vais habitar vai ser fecunda, vai produzir tu sustento. Para nós outros, o Senhor nos vai dar o pão de cada dia, que pedimos em el Padre Nuestro, e todos os bens necessários para levarmos uma vida digna e honrada. Isaac dijo a Jacob, sé Señor de tus hermanos. Para nosotros, que significa ser Señor de los hijos de este mundo. Porque el hijo de este mundo son apegados a las cosas que pasan. Nosotros ya vivimos en la tierra apegados a los bienes que no pasan jamás. Y por último, dijo Isaac a Jacob, malditos los que te
dijerem, bendito sea el que os bendiga. Portanto, os hijos de Maria serão sempre uma fonte de bendição para todos aqueles que estão em nosso caminho. Portanto, a Madre é desta maneira que nos ama, é nesta maneira que ela trabalha com nós outros. E, portanto, outro ponto é Maria nunca nos vai deixar que nos falte nada. Nada para o corpo e para a alma. Sempre vamos ter o necessário para nossa vida espiritual e para nossa vida neste mundo. Outro benefício de ser consagrada à Virgem, a Madre nos guia, da mesma maneira que Rebeca guiou seu filho Jacó e lhe deu todos os conselhos, todas as indicações, também a Virgem nos vai dar sempre a luz que nos leva ao Padre Eterno sem nenhum erro. A Virgem é chamada Estrela del Mar e vamos celebrar em 2 dias a Candelaria, Nossa Senhora de la Guia. Portanto, ela vai sempre levar seus servidores ao porto seguro, mostrando-nos os caminhos que conduzem à vida e os peligros que nós outros temos em nosso caminho. Porque muitas vezes o que nos causa dano, verdadeiramente o que nos causa dano, é os imprevistos, coisas que não estamos a contar. Pero a Virgem vai nos dar uma luz que nós outros somos capazes de ver as coisas antes, como as serpientes estão escondidas para atacar a vítima, e solamente a vítima vê quando já está com a serpiente. Então, a Virgem também nos hace ver e prever os imprevistos. Portanto, nunca se pode perder um hijo ou uma hija que obedece a sua madre, Maria. Outro benefício é que a Virgem nos defende dos peligros e de nossos inimigos. Mirem, nossos verdadeiros inimigos es los ángeles malos. Pero también en este mundo podemos tener personas que nos quieren causar daño o nos perjudicar. Entonces es muy importante que nosotros nos colocamos en el refugio del corazón de Nuestra Señora. Quando Esaú queria matar seu irmão com a rabia, porque ele roubou a bendição, e seu padre mesmo, vendo o engano que hizo, ele não lhe quitou a bendição. Deu a Esaú outra bendição, mas a nível material, pero lo colocou sujeito a seu irmão. E Esaú, com toda a rabia que tem em seu coração, queria matar seu irmão. E como Jacob pôde escapar? Porque a madre deu-lhe o conselho: parte e vá hasta a casa de meu irmão. E te queda lá hasta o momento que eu vou te chamar.
Portanto, como la Virgen va a nos proteger? De nuevo, los digo, a través de las legiones de los ángeles. Ustedes, por favor, comprendan con el corazón. Nosotros solamente podemos vencer los ángeles malos con la ayuda de los ángeles buenos. Nosotros solos nunca podemos hacer frente a un demonio. No tenemos fuerza. Pero con nuestro ángel, sí. Por tanto, la Virgen va a nos enviar sus ángeles para nos defender y proteger. Y otro beneficio, que es el último, es la oración de la Virgen. La Virgen intercede por nosotros. Pide por nosotros a su Hijo. ¿Cómo es que Jesús puede decir no a su madre? Cuando ella pide una gracia para nosotros. Nosotros nunca podemos imaginar la belleza de la oración de Nuestra Señora. Hay una palabra que para mí me toca mucho en la mensaje de la Salette, en la diócesis de Grenoble. En cierto momento la Virgen dijo a Melania: por más que ustedes recen, alaben, nunca podrán me compensar como el sufrimiento que paso por causa de ustedes. Si yo quiero que mi hijo no los abandone, tengo que pedir sin parar, porque el brazo de mi hijo es muy pesado. Por tanto, por más que ustedes hagan, nunca me podrán compensar o tanto que sufro por ustedes. Por tanto, qué grande el amor de la oración de Nuestra Señora por nosotros. Por tanto, Rebeca acercó a Jacob de la cama de su padre, y cuando Isaac sintió el olor de la ropa de Esaú y tocó las manos y el cuello, y estaba lleno de pelos, entonces vemos que Isaac se inclinó para su hijo y lo besó con gran alegría. Y entonces, estando saciado con la comida hecha y bien preparada, entonces él verdaderamente elogió a su hijo. El olor de mi hijo es como el olor de un campo bendecido por el Señor. Pero aquel amor terno de Isaac verdaderamente se derramó sobre aquel hijo, y Isaac de todo el corazón dio la bendición. Ahora, ustedes imaginan, por la intercesión de la Virgen, qué bendiciones el Padre no nos va a dar, nos va a regalar. Es mucho más do que nosotros seamos capaces de pedir o imaginar. Dios nos da mucho más. Mucho más. Portanto, depois de Maria nos preparar, e depois de termos recebido a bendição de Deus Padre,
claro, la bendición de Dios Padre unido al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué hace María con nosotros? Claro, ya estamos todos preparados, revestidos, tenemos la bendición. ¿Y ahora? Entonces vemos que la Virgen nos guarda en Jesucristo. Nos guarda dentro del corazón de Jesucristo. ¿Por qué? Para que nosotros nunca más vamos perder la gracia de Dios y no nos va a dejar caer profundamente en las redes de Satanás. Por tanto, después de recibirmos la bendición del Padre, la Virgen nos va a guardar en Jesucristo y nos hacer crecer más y más ao ponto de llegarmos a aquella plenitud que Dios desea para nosotros. Amén.